Olá. Ó, Davis Minori. Que honra ter você aqui na minha live, Davis. Olá, olá. Uma honra ter você aqui. Tudo ótimo. Imagina, Paulo. Prazer também ter você aqui, imagina. Não, uma honra ter todos vocês. Evandro, querido. Boa noite. Oi. Gente, eu arrumei uma make-up stage pra vocês. Então, assim, eu preciso de que vocês perguntem pra eu poder tirar dúvida. Eu trouxe uma dúvida, eu trouxe uma coisa hoje que vai esclarecer. Primeiro que a gente vai falar de limpeza de pincel, né? Então eu tô com alguns itens aqui, ó, para limpeza de pincel. Trouxe uma outra coisa super bacana, que é a limpeza de escovas de dentes. Que eu conversei essa semana com um amigo meu, que é dentista, e ele falou sobre essa capinha e manter a escova assim. Então eu trouxe também essas dúvidas para vocês perguntarem. Tem algumas dúvidas que eu sei que vocês têm sobre fragrâncias. Então, tô esperando as perguntas. Olá, olá. Boa noite. Vamos lá. Vou abaixar o som aqui. Para limpeza de pincel, a gente tem alguns itens que podem ajudar para limpeza. Então, o primeiro deles se é para uma limpeza. Não, limpar com vinagre não precisa. O vinagre é muito ácido, né? Então, dependendo da cerda do teu pincel,
você pode danificar a cerda. O ideal é que você lave com água morna, água normal, né? Eu tenho duas opções sempre para lavar pincel. A primeira opção, eu pego um frasquinho como esse e eu coloco um pouquinho de shampoo, esse shampoo, um pouquinho de água, álcool e esse shampoo. E aí o que eu faço? Para limpeza eu tenho duas opções, tá? Eu vou pegar um pincel, esse aqui, ó, tá bem sujinho. E aí eu vou pegar aqui, é que eu arrumei uma bancadinha pra vocês. Ó, eu pego um lenço umedecido. Obrigado. Essa blusa é da Blue Man. Eu amo essa blusa, Marcela. Eu amo essa blusa da Blue Man. Eu pego um lencinho como esse, tá? Com essa solução que eu faço, eu borrifo. Lembrando que esse pincel tá sujo. E aí eu venho tirando, ó, o excesso da sujeira nessa solução. E aí eu consigo limpar ele, ó, de forma, óbvio que não é uma limpeza profunda, mas ele já quebra um galho e eu consigo reutilizar ele, esperando ele secar um pouquinho, utilizar de novo. Uma outra opção que eu tenho, que eu trouxe hoje para limpeza, é o seguinte. Eu trouxe um potinho de água aqui, ó, água normal. Aí eu pego um pincel como esse, um pouquinho de sabonete líquido Johnson & Johnson. Eu gosto muito de usar o Johnson & Johnson porque o Johnson & Johnson ele tem o pH neutro, né? Então o pH neutro faz com que a limpeza ele não agride as cerdas. Por exemplo, esse pincel é um pincel de cerda sintética, né? Mesmo assim, se eu não limpar ele de uma maneira correta, eu acabo fazendo com que a cerda vá soltando. Então o que eu faço? Eu pego um pouquinho de shampoo, ó, coloco na mão, molho o pincel aqui na água, água limpa, e venho, ó. Olha aqui a espuma. E o movimento é muito interessante, porque o movimento, ó, ele ou é um movimento redondo, olha aqui, ou é um movimento de vai e volta. Eu não pressiono a cerda aqui, porque senão eu danifico o pincel. Então, ó, o movimento é sempre esse. É carinho. Carinho e capricho. Óbvio que aqui eu tô improvisando para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Vai fazendo espuma. Molho de novo. Molho só a cerda. E vou, ó. Molho de novo a cerda. Aqui eu tenho uma toalhinha amiga, então eu vou enxugar na minha mão. E aí eu vou, ó, tirando o excesso de sabão, borrifo de novo, ó. Tiro mais um pouquinho do excesso. Já tiro essa dúvida sobre o demaquilante. Eu acho que o shampoo Johnson & Johnson, ele é o ideal para fazer esse tipo de coisa. Mas o ideal é que você tenha um demaquilante para remover essa maquiagem. Porque, por exemplo, se for um rímel à prova de água, ele precisa de algo que seja oleoso para remover essa maquiagem. É uma regrinha que a gente aprendeu lá na aula de química. Semelhante dissolve semelhante. Então, para a gente dissolver um produto à base de água, a gente precisa de algo que seja bem oleoso. Quer dizer, a base de água não, desculpa. A prova de água, a gente precisa de algo que seja um pouquinho mais oleoso para remover. Então, é interessante que você tenha um demaquilante bifásico para fazer essa remoção. E aí, logo após, você vem com
com algum item que seja para tirar essa sensação de oleosidade. E aí você lava o rosto com shampoo Johnson & Johnson, que como o pH é neutro, é maravilhoso, tá? E aí aqui, ó, pra gente continuar, eu tô tirando o excesso. A água, olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A água tá suja, ó. Tá vendo? Então, o que eu faço? Eu pego uma outra água num potinho, peraí, que eu trouxe aqui, ó. Uma outra água limpa, ó, desculpa. Uma outra água limpa. E aí eu venho tirando o excesso, ó. Tem gente que coloca no secador, que passa condicionador. Eu acho um pouco desnecessário, tá, gente? Mas eu prefiro lavar só com shampoo Johnson & Johnson. A forma de secagem também é muito importante, tá? Por quê? Se a gente deixa ele secar em pé, a água entra aqui e aí o teu pincel vai ficar começando a soltar pelo. Então o interessante é que a gente pegue uma toalhinha e aí coloque ele deitadinho e deixa secar de um dia pro outro. Amanhã ele tá sequinho, tá? É isso. Eu vou deixar o meu aqui no meu ladinho, do meu ladinho. E agora eu vou falar de esponja. Esponja é uma outra coisa. Esponja, eu tenho algumas aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, ela tá sujinha. A gente tem duas opções. Ou a gente faz oi, tudo bem? A gente tem duas opções com a esponja. Ou a gente coloca a esponja de molho num recipiente com água e shampoo, ou a gente lava ela também fazendo asepsia, tá? Só tem que ter cuidado porque essas esponjas, por exemplo, eu tenho uma aqui, eu tenho duas. Por exemplo, essa tá bem sujinha, ó, eu até trouxe ela porque ela tá bem sujinha. Tá vendo? Diferente dessa que tá mais limpinha, ó, que tá. A esponja, algumas, dependendo, acontece isso aqui. Porque elas são látex muito barato. Então elas vão dissolvendo na água. Então é interessante que a asepsia dela seja feita na lavagem na hora. Pega o nosso melhor amigo agora, né, que vai ser o álcool, borrifa, e aí a gente tira o excesso de sujeira e você pode reaplicar. Eu não indico nunca a deixar a esponja guardada em nécessaire. Ou você guarda ela dentro de um plástico, ou você guarda ela num lugar tipo para ela ficar exposto, sabe, assim, e depois você sempre limpa, porque esponja dá muita bactéria, tá? Então, por exemplo, eu tenho umas aqui que deve, ó, essa daqui, por exemplo, peraí, gente, essa aqui, por exemplo, ó, é uma esponja que ela já tem que ir pro lixo, porque ela já deve ter, eu guardei para mostrar, essa esponja aqui, ela já deve ter um pouquinho de bactéria nela, porque ela tá bem ressecada. Então é diferente dessa textura, ó. Essa daqui tá mais molinha. Essa aqui você vê que ela tá bem cascudinha. Então essa aqui já vai pro lixo, tá? Uma dica que eu queria dar, que é super importante sobre higiene, é que é sobre como guardar escova de dente. Trouxe 2 escovas de dente. É interessante que você nunca guarde a escova de dente no banheiro sem essa capinha, tá? Porque o banheiro ele é um lugar de muita bactéria. A gente dá descarga, então sobe muita bactéria para o ar. Então é interessante que você guarde numa capinha. E que essa capinha aqui tenha uma limpeza, por exemplo, uma vez por semana, né? Que aí você limpe com ou um álcool ou um cloro, ainda mais nesse momento. Oi, Renan, tudo bem? Bom te ter aqui. Então, voltando a falar, é interessante que você faça a limpeza dessa caixinha para que ela fique guardada. E aí você mantém até por mais tempo a escova, né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, uso escova de dente uma por mês, assim, quase, né? Primeiro porque eu não escovo o dente com carinho. Escovo o dente... E aí eu acho que a limpeza do pincel é importante. Por exemplo, o meu, como eu mesmo falei, eu mantive ele deitadinho, ó. Tá? Mantenho ele sempre deitadinho.
Tom. Oi, oi, Márcia. Tudo bem? Quero dúvidas acá, pessoas. Ai. Oi, tudo bem, Laís Garcia? Prazer, João. Ah, Laizinha! Oi, Laís! Que bom te ter aqui. Gente, boa pergunta sobre rímel não, máscara para cílios. Vamos lá. A máscara, eu sempre tenho uma opção para máscara, que é a opção do aplicador descartável. Eu tô procurando a minha máscara aqui, que eu não acho. Aqui. O que acontece? A máscara, vamos lá. Todos esses pelos que nós temos no rosto, a barba, né, o cabelo, a sobrancelha, são pelos. A natureza foi tão generosa com a gente que ela deu esses pelos para que protegesse a gente. Então, por exemplo, a sobrancelha ela protege o suor para vir no olho. O cílio protege a poeira de entrar nos olhos. Então vamos lá. Você pega um aplicador como esse, aplica, varre toda a bactéria e aí você coloca dentro do produto. E aqui ele fica por 3, 4 meses. Aí o que você faz? Você empresta para uma amiga, que empresta para outra, que empresta para outra. E você imagina a quantidade de bactéria que não fica aqui. Então o bacana é que você aplique, ou você usa esse produto só para você e ele fica com a durabilidade de 3 meses, como eu falei anteriormente, ou você use um aplicador descartável como esse. Ó, eu tenho alguns aplicadores desses que são descartáveis, que eu, em determinadas clientes, ou às vezes, até, enfim, eu sempre uso, né, para a própria segurança do cliente. Não tem como, se a máscara ressecou, fazer isso aqui, ó, eu não vou nem fazer isso aqui, é um crime. Por quê? Entra ar no produto e resseca o produto. O ideal é que você, ó, faça isso aqui e aí que você pegue o produto e aplique o produto, né? Não é que você... Então, fazer isso aqui, entra ar e resseca. E o ideal é que ele dure 3 meses. Pois é. Então, o interessante é que você ou tenha um aplicador descartável desse que você encontra em algumas marcas no Mercado Livre mesmo, enfim, né, tem lugares que tem, ou que você use 3 meses, usou 3 meses, joga fora. Aí você compra outra. Eu, por exemplo, sempre tenho mais de uma, né? Sempre tenho tipo 2 ou 3 ou 4, porque como eu tenho às vezes 2 malas, eu deixo 2 com acabamentos diferentes em cada mala. Quando eu assim, eu geralmente, Marcela, gostei da sua pergunta, eu geralmente tenho essa plaquinha de metal que eu coloco uma quantidade de base específica aqui. Eu até peço desculpas que ela tá assim, ó, porque eu peguei com a mão, né, então ela tá meio sujinha. Mas geralmente, o que eu faço? Eu tenho essa plaquinha e eu coloco 3 gotinhas de base. E aí eu vou aplicando a base de acordo com a necessidade que eu vejo. Eu não tenho costume de aplicar muita base. Uma característica minha como maquiador é fazer as peles mais fresh, mais natural. Então eu sempre procuro fazer uma boa hidratação, fazer com que a pele fique bem natural. E aí eu uso essa plaquinha para aplicar a base. Então geralmente eu não tenho desperdício de base, até porque as bases são caras, né? Então é interessante você economizar. Geralmente
os pincéis para... Por exemplo, esse pincel aqui, os pincéis mais cheios de cerda, esses pincéis, ó, são os pincéis para definição e volume. Os pincéis mais cheios, mais gordos, são os para volume, porque eles depositam mais produtos. Esses aqui, eles vão definir enquanto vão alongar. Então, os pincéis mais gordinhos, tipo, esse é um pincel para volume. Ó, tá vendo? Que entre os espaços... Olha a diferença de cerda. Ó. Esse aqui é para definir e esse é para dar volume. Olha a diferença. Tá vendo? Esse aqui consegue dar mais volume na cerda, porque ele vai deixar mais resíduo de produto. Deixa mais resíduo de produto, então ele vai dar mais volume. Né? Esse aqui já deixa esse. Por exemplo, esse daqui, ele já dá muita definição. Ó. Esse já dá muita definição. É aquele cílio bem definidinho e bem limpo. Diferente dessa daqui. Ó, aqui a gente tem 3 cerdas diferentes. Ó. Um para definição, bem definidinho. Outro que define e dá volume. Né? E essa que dá só volume. Se você ver, vou botar uma... Aqui, ó. Olha a diferença de cerda. É só você reparar que sempre que tiver mais espaço, vai depositar mais produto. Vai deixar mais produto na cerda do cílio. Essa é uma pergunta muito comum, né? Porque geralmente as pessoas gostam de volume e definição. Então, volume é esse espacinho maior. E definição é o espaço menor. É só se guiar por essa... Bom, é interessante fazer a limpeza, a esponja. Eu acho que um mês é o ideal, assim, porque geralmente essas esponjas, dependendo da forma que você guarda, ela vai dando muito fungo, muito ácaro. Então é interessante que você guarde ou dentro de um ziplock. Quer ver? Eu vou mostrar um. Eu tenho um aqui. Me dá só um segundo que eu vou pegar rapidinho. Peguei. Eu tenho vários ziplocks. Ziplocks são esses saquinhos aqui, ó. Que eu guardo esses itens que vão comigo dentro da mala. Então é interessante... Eu vou tirar esse aqui. Que são que eu guardo os meus aplicadores descartáveis. Porque eu também uso aplicador para boca, ó. Que os produtos de boca, eles tendem a pegar muita bactéria. Então é interessante você pegar sempre com o aplicador descartável ou com o nosso amigo cotonete. Aí você pega um saquinho como esse e guarda a sua esponja. Ó. E aí você bota dentro da sua amiga necessaire. E aí ele fica por um mês. Depende do acabamento que você quer, depende... a esponja... Ela tem como finalidade concentrar o produto, né? O pincel, ele tem a ideia de polir. Dependendo do pincel, por exemplo... Vou pegar um pincel aqui, tipo esse. Esse pincel, ele é um pincel que ele aplica e arrasta, né? Então, você vai ter um acabamento, né? Que é o de aplicar e arrastar. Esse, ele é o pincel que pole. E a esponja tem como ideia você depositar o produto. Então, por exemplo, se você quer uma cobertura muito alta na pele, o interessante é que você use a esponja. Se você quer uma pele mais natural e uma pele mais leve, o interessante é que você dê uma polida na pele. Agora, se você quer que o produto fique ali, você também pode aplicar com a esponja, com o pincel, e aí você deposita... Pressiona ele na pele com a esponja. Você tem um acabamento. A gente estava falando dos itens de boca, que é uma coisa que eu tava falando. Tem uma coisa que eu amo, por exemplo, fazer, que
que eu vou dar uma super dica agora que é incrível. Por exemplo, às vezes a gente tem um batom como esse, que é um batom que você não usa muito, ó. Por exemplo, esse rosa é um rosa incrível, é um batom que eu não uso muito, né? A cor dele. Aqui eu peguei ele por acaso. Aí o que eu faço? Sabe aquelas embalagens de remédio? Essas embalagens aqui de remédio? Eu derreto eles aqui no micro-ondas, ó. Então as cores ficam aqui, ó. Tá vendo, ó? Você pega ele, o batom, coloca ele aqui, derrete menos de 10 segundos, ele fica aqui. Fica mais fácil de carregar na necessaire, porque você carrega 10 batons. Fica a dica. Cílios postiços, depende do cílio, tá? Se for um cílio, e depende também de como, depende de como foi aplicado. Então, por exemplo, se a gente tem um item, um cílio postiço, que ele foi aplicado, aplicaram ele, pressionaram ele com Curvex, e aí depois aplicaram máscara de cílios. O que acontece? A máscara de cílios geralmente tem química, então você pressionou ele no teu cílio, ele vai ficar preso ali. Existem duas opções. Se é um cílio feito de cabelo humano, você pode tirar o cílio, lava ele com o nosso amigo Johnson & Johnson, tira todo o resíduo de produto e deixa ele secar ao ar livre. Aí você vai ver como ele tá. Se ele tiver em perfeito estado, você consegue reutilizar. Caso ele não esteja em perfeito estado, é interessante que se você não reutilize ele, jogue fora. Olha, pó é uma tristeza, gente. Eu quebro pó direto. Pó direto na minha mala. Tipo, cara, às vezes assim, eu compro um pó tipo Guerlain, o pó quebra, tipo, 3 meses de uso, eu fico pra morrer. Existem algumas opções. Você pode usar o álcool cereal, que é o álcool comestível para você pegar o produto e pressionar ele, mas aí você altera a cor, sabe? Altera muito a cor do produto. Assim, o ideal é que ou você quebra ele todinho e faz dele um pó solto, né? Ou você, que é uma ideia também, você botar o álcool cereal e pressionar, e aí ele vai ficar. Mas como eu mesmo falei, ele altera a cor, tá? Então o ideal é que ele fique solto. Quebra ele todinho, Marcela, para ele ficar um pó solto, e aí você usa ele só para dar um acabamento muito levinho na pele, tirar a oleosidade. É uma boa ideia. Ah, que bom. Fê, tudo bem? Oi, Miss Preta, tudo bem? Eu recebia, depois que eu fechei a live, a última, homens me pedindo dica. Então hoje eu trouxe uma coisa que é bem legal, que é isso aqui, ó. Isso aqui serve também para mulheres também, tá? Para quem... É interessante também, depois que você utilizar ele, fazer uma limpeza com álcool. E aí, a forma como você guarda também é muito interessante. Ao invés de você deixar ele exposto no banheiro, para que não fique fungo, a não ser que quando você vá utilizar, você faça uma limpeza e aí você utilize de novo. O interessante é você pegar um papelzinho e deixar ele guardadinho, assim, no banheiro, tá? Porque senão dá muito fungo aqui também. E aí você também oxida, né? Porque isso aqui é um metal. Tudo que tem metal oxida com muita facilidade. Blush também. Blush também. A mesma dica do pó também serve para blush. O blush, ele quebrou. Você tem duas opções, como eu mesmo falei. Ou você coloca o álcool em cereal, só que você tem a possibilidade de alterar a cor dele. Ou você quebra ele todinho e você faz dele um blush em pó solto. E aí você consegue reutilizar ele vai durar até mais. Evandro, eu particularmente acho que você tem que ter um recipiente para guardar esses itens, tá? Então vamos lá. Ou você tem um pincel, um cinto como esse. Esse é o meu cinto. Esse é o meu cinto. Ou você tem um recipiente como esse para você guardar, tá?
E aí é o que eu te falei, você tem que fazer uma manutenção e uma asepsia do produto, né, que é muito importante. Ou você tem uma latinha como essa. Essa latinha você consegue encontrar, que aí você guarda ele, ó. Ele fica guardadinho. E aí você pode, por exemplo, eu geralmente chego quando eu vou maquiar, eu separo os de pele e deixo os de olho separadinho. O ideal é que você tenha sempre um lugar para guardar ele. Tá? A esponja é a mesma coisa, foi que eu falei do ziplock. Guarda num ziplock a esponja as minhas esponjas duram sempre um mês, no máximo. Eu aprendi a consumir de uma maneira mais inteligente. Antigamente eu comprava 10 esponjas, 20 esponjas. Não, hoje em dia eu compro um saco de esponja, reutilizo quando necessário. Essa esponja vai pro lixo, né? Porque a esponja ela é um item descartável. Quando eu tenho uma esponja mais cara, que é o caso dessa esponja, eu lavo ela e guardo no ziplock e boto dentro da necessaire ou do item que for mais da onde eu estiver guardando ela, né? Tipo uma necessaire como essa, por exemplo. Eu sou o rei da necessaire, gente. Nunca vi uma pessoa para ter tanta necessaire na vida. Marcas de quê? De esponja ou de pincel? Pergunte-me. Quero saber. Gente, olha que bonitinho o meu de beber água. É uma lâmpada, muito bonitinho, né? Fiquei louco. Ó, o ziplock você encontra em papelaria. Agora, esse aqui, por exemplo, é da Quem Disse Berenice. Acho que ele foi R$20 ou R$30. Tem umas marcas que você encontra na internet que vendem também onde guardar esses itens. Esse meu foi da MAC. Então assim, por exemplo, esse meu é da MAC, você até vê aqui, ó. Ele é da MAC. Esse aqui eu comprei tem 10 anos. Por exemplo, esse pincel que eu acho bacana de investir, por exemplo, esse pincel, ele tem 10 anos. Esse aqui deve ter uns 9 anos. Então, o meu kit de pincel, por exemplo, eu guardo eles aqui. Mas você pode... Tem esse da Quem Disse Berenice, ou tem outras marcas também na internet, que se você procurar, você consegue encontrar. Eu tenho uma marca que depois, se você quiser, você me pergunta. Lá no pessoal, que eu te digo. Bom, pincel não tem os melhores. Eu, por exemplo, sempre falo isso. Eu tenho um pincel aqui que eu comprei na MAC, por exemplo. Esse é um pincel da MAC. Esse é um pincel da MAC. Ele é um pincel de cerda natural. Ele é um pincel, ó... Parece um veludo passando no rosto. A gente tem os de cerda... Por exemplo, esse é de cerda mais sintética. A gente tem a mistura dos dois, que é sintético e natural, que é esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é muito interessante. Esse é feito de fibra de plástico, de garrafa de água. Sabe? Eles cortam a fibra bem fininho, ele é todo feito disso. Então, assim, eu costumo dizer que não tem o pincel, a marca de pincel ideal. Tem um pincel que se adequa à tua necessidade e a quanto você pode investir, porque pincel é um investimento, né? Um pincel desse, por exemplo, é R$380, né? Aí eu tenho outro que é mais barato, então é de acordo com o que você pode investir. É óbvio que tem marcas que são mais baratas, e tem, por exemplo, ultimamente eu tenho comprado os pincéis de marca... eu comprei outro dia da Macrylan, que eu achei super bacana, super funcionou. Esse aqui mesmo que eu limpei, quer ver? Tá aqui, gente, é porque eu montei uma bancadinha pra vocês. Tá aqui. Por exemplo, esse é um pincel da MAC. Ó, é um pincel para esfumar o olho, tá?
Eu tenho outro aqui que esse, que é a mesma coisa, tem a mesma função e é da Macrylan. Então, como eu mesmo falei, tudo é uma questão de investimento, tá? Boa pergunta. Gostei dessa pergunta da base com a mão. A gente tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. A mão, ela é muito oleosa. Então, o interessante é que se você tem uma pele muito oleosa e você passa a base com a mão, você pode estar ativando essa oleosidade da tua pele por conta da mão ser oleosa. O pincel, ele é bacana porque além dele ser mais higiênico, ele economiza mais produto e te dá um acabamento mais perfeito, um acabamento de um profissional. É como o pintor. O pintor, ele não consegue pintar uma parede com as mãos. Ele precisa da ferramenta dele, que é o pincel, para pintar e fazer os acabamentos com, né, no final ali no cantinho da parede, entre uma coisa e outra. Então, nesses pontos mais cantinho do nariz, né? Então é interessante, cantinho do nariz, finalzinho de boca. Então o pincel ele te ajuda a dar esses acabamentos. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com o pincel, mas quando necessário eu aplico com a mão, fazendo uma boa higiene na mão, tá? Você pode utilizar a mão desde que a mão esteja limpa, né? E aí você usa para te dar um acabamento. Óbvio que você também não terá muita cobertura, porque quando você faz esse movimento, você arrasta o produto, a não ser que você faça o movimento de pressionar. Existem marcas no mercado que tem como ritual a aplicação da base com a mão com esse protocolo de aplicar a base assim, dessa forma. Olha, foi o que eu falei agora anteriormente. Tudo vai do que é de acordo com a tua necessidade. Eu não gosto, quando eu falo de maquiagem, eu não gosto de estipular regra. Tipo, você tem que usar o pincel, você tem que usar a base. Não, eu acho que você tem que usar aquilo que é de acordo com a tua necessidade. Então, por exemplo, o dia que você tiver com muita pressa, você pode aplicar a base com a mão. Botou um pouquinho de base no dorso da mão e aí você vem, ó, ali dentro do carro mesmo, aplicando, ou você usa uma esponjinha para ter um acabamento melhor. Mas quando você tiver um tempo para executar uma maquiagem mais bonita, né, com acabamento melhor, o ideal é que você use o pincel. O pincel, ele sempre é o amigo. Oi, Daisy! Gente, até a minha mãe tá aqui hoje. Até a minha mãe. Tô até com vergonha. Espero que tenha tirado sua dúvida. Sim, sim. O ideal é que você aplique a sua máscara de skincare com o pincel. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, na última live, eu tava falando desse hidratante da Dior. Esse hidratante, ele é um hidratante muito aquoso. Aquoso, a textura mais aguadinha. O que eu faço quando eu pego ele? Ou eu pego com uma espátula, ou eu pego com um cotonete. E aí eu pego com um cotonete, aplico ele, viro o outro lado, aplico, pego ele e aplico. E aí assim sucessivamente. Porque senão, se eu vim direto com o dedo aqui, eu passo a bactéria da minha mão pro produto. Acabou o produto, oxida o produto inteiro. Mesma coisa, essas máscaras aqui, ó. Essa máscara eu amo, gente. Eu amo. Essa máscara, a textura dela... Aqui, ó. Olha a textura dela como é que é. Opa! A textura dela é um pouquinho mais grossinha. A mesma coisa. Ou eu pego com um pincel tipo esse, pego o produto e aplico o produto no rosto, tá? Jamais com a mão. A mão oxida o produto. Você passa a bactéria da mão pro produto.
Dei até uma cagadinha aqui, gente. Chama o video show. Que ó, dei uma cagada. Uma leve cagadinha. É importante você fazer isso porque você faz com que o produto tenha uma durabilidade maior, né? É, é óbvio que eu falo assim, gente, mas eu entendo, eu sei que a gente às vezes está na pressa, às vezes quer uma coisa rápida, né? Mas o ideal é que a gente tenha um cuidado com os nossos produtos para que eles tenham uma durabilidade maior. Por exemplo, um produto desse, aqui, ó, pela Anvisa, ele tem 2 anos. Tem 2 anos, porque isso aqui é de uso profissional. Se eu aplico com a mão toda hora aqui, cara, ele não vai durar 6 meses. Daisy, boa pergunta. Olha só, essas máscaras, eu uso várias. Eu sou o louco da máscara, né, gente? O louco do skincare. Então, assim, eu tenho uma coisa que eu invisto muito em skincare. Eu uso geralmente essas máscaras uma vez por semana, dependendo de como tá a minha pele. Então, o ideal é você sentir a tua pele. Às vezes, eu tô numa semana que eu. Às vezes eu tô numa semana que eu bebi muito refrigerante, que eu comi muito doce, que eu tô mais inchado, né? Que é normal. Eu tô numa semana que eu comi muita porcaria, bebi muita cerveja. Aí o que que eu faço? Eu uso a detox, né? Porque aí eu sinto que faço aquela esfoliação. Eu trouxe um esfoliante. Aí no banho mesmo eu faço um esfoliante na pele e aí eu boto uma máscara dessa. Quando eu quero um viço, uma luminosidade, eu geralmente faço muito para foto, né? Quando eu vou trabalhar com as meninas que vai fazer ou uma sessão de e-commerce, ou uma campanha, ou um editorial, alguma coisa, eu geralmente tenho cuidado de passar algo que seja hidratante, e aí eu uso a minha amiga Jade Holler, que é incrível para você fazer, ó. Aí você pode botar ela na geladeira, que é incrível. E aí você pega uma máscara, por exemplo, eu trouxe aqui, ó. Essa máscara, gente, é um bafão. Essa daqui, ó. É um bafão. Essa máscara é da Labute Cosmético. Eu não sei como é que se fala muito. Ela é coreana. Ela não é cara. Ela deve ser uns... Acho que deve estar uns R$7. E aí, por exemplo, ela é uma máscara de colágeno. Quando eu quero viço, luminosidade, o que eu faço? Eu boto a máscara na geladeira, boto a Jade Roller, deito ali na minha cama, ó, boto um Buda Bar, tocando de fundo, meu amor, e ali eu fico, ó. E aí quando eu tiro, a pele tá super hidratada, tá? A mesma coisa que eu falo quando eu vou fazer sessão de e-commerce ou campanha, alguma coisa. Como eu quero que as meninas fiquem com uma pele muito fresca, muito natural, porque a ideia não é vender a beleza delas, né? É sim vender a roupa. Você usa só a beleza para ser um veículo daquilo. Eu uso uma máscara para dar essa sensação de luminosa, de que é bonita, natural. Então a máscara é sempre bacana. Caio, meu amor! Ó, essa máscara, Caio, eu comprei naquela loja. Gente, esqueci o nome agora da loja. Eu sei que é uma loja que tem vários shoppings. Agora me fugiu o nome. Mas eu vou pesquisar e te mando. Mas você encontra, se você botar na internet, encontra. Eu achava, quando eu comprei essa máscara, que era meio xing-ling. Depois eu li várias famosas usam essa máscara. Rihanna usa, Jennifer Lopez usa, então é bacana ter. E ela tem várias, tem de colágeno, tem de vitamina, tem um coquetel que são várias vitaminas. O nome desse rolinho é Jade Holler. Jade Holler. Tem várias pedras, né? Essa é a jade. Mas você tem de quartzo,
Tem de várias pedras que você encontra. É bem legal. É bem legal. E ele, ó... Não, na Sephora não tem essa máscara, Stephanie. Na Venâncio, eu não sei se tem essa máscara. Eu comprei muito... Eu comprei mais 20 na época, assim, que eu comprei. Inclusive, tá até aí. Porque eu invisto muito em skincare. É uma coisa que eu gosto, né? Eu trabalhei em área de formação. Então, skincare é uma coisa que eu amo, de paixão. Mas na Sephora você não encontra. Na Sephora tem outras. Tem a da linha da Sephora. Que... Tem da linha da Sephora, tem da Clarins... Tem de qual marca? Tem da Dior também. Mas essa daqui, ela é super acessível e é maravilhosa. Maravilhosa, super quebra um galho, assim. E dá essa... Como diz uma cliente minha, dá um allure na pele. Dessa máscara se escreve Labute Cosmetic. Tá? Ela é uma máscara coreana. Tanto que aqui tem tá até, ó. Ó. O Labute Cosmetic, tá vendo? Faz um print. Tá pegando? Foi? Vou botar aqui, ó. Ó o nome do laboratório. A vegana... A vegana que eu falei na outra... Ah, na verdade a vegana que eu falei... Foi, ótimo. A vegana que eu falei é essa daqui, ó. Que eu amo, que é uma marca que é super minha parceira, a Happy Beauty. Que não é... Não, na verdade, eles não têm máscara ainda na linha, tá? Eles têm... Isso aqui é maquiagem com tratamento. Então tem esse óleo, que é um blend de óleos, que tem semente de uva, semente de babaçu. Ele é bacana porque ele devolve um glow pra pele. E, gente... E aí tem isso aqui. Isso aqui é uma mágica na pele. É uma mágica. Ele é um blur, né? Ó. Ele é incrível. Ele é uma cera. Que você... Tem uma textura de cera. Que você aplica na pele. E ele não fecha as peles. Não fecha os poros. Ele contrai os poros. E suaviza as linhas. É incrível. Esse produto é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível, assim. É muito bom, muito bom. E aí a gente tem... Me fizeram uma pergunta agora sobre produtos para amenizar olheiras. Bom... Bom, olheiras a gente tem algumas opções, né? Primeiro a gente tem as massagens, que são massagens que ajudam a descongestionar, desculpa. Porque a gente tem vários fatores que fazem a olheira, né? Essa região ser mais escura. As proeminências do rosto, a estrutura facial e a parte respiratória. Se você tem sinusite, rinite, bronquite, asma, a circulação sanguínea fica toda presa nessa região. Então aí é interessante que você faça ou uma massagem para descongestionar essa região, ou você usa a nossa amiga Jade Roller, porque aqui ó, ela tem a parte pro rosto e a parte pro olho, que aí você pode, ó, descongestionar. Tá vendo, ó? Ó. Aí a gente tem esse aqui que eu amo, que vem com uma gotinha, esse é da Lancôme, esse produto. Ele é um Genifique para a região dos olhos. Então aí já tem uma outra propriedade, que é
tirar linhas, e aí ele tem essa gotinha, que aí você pode fazer, ó, o movimento de tirar as linhas do rosto. Tirar as linhas do olho, desculpa. Ó, vem fazendo o movimento sempre anti-horário, porque a linha nasce aqui, né? Então você vai fazer o movimento anti-horário, trazendo essa pele pra dentro. Então, pode usar o dedo, desde que ele esteja limpo, você pode usar. Aí você vem fazendo o movimento anti-horário, ó. Esse dedo é o mais leve, sempre. Você vem, ó, pega um creminho da farmácia, alguma coisa, e vem descongestionando essa região. Depois o que você faz? Você pega aqui, ó, e vem fazendo isso aqui, ó. Que aí você vai descongestionar. Esse é uma das etapas. A outra é a parte de cor. Aí a parte de cor, só maquiagem, né? Que aí a gente já entra na teoria de cores. Se você tem uma olheira muito roxa, a gente tem que usar um produto mais amarelado ou alaranjado para quebrar. Aí a gente vai ter que entrar um pouco na teoria de cores, aí é um outro passo. A região dos olhos, ela é uma região que você precisa ter cuidado. Esse aqui, esse é o Genifique para olhos, da Lancôme, tá? A região dos olhos, ela é uma região que precisa de mais hidratação. Então, a gente precisa hidratar para que o produto tenha uma boa fixação, porque geralmente ela é uma região mais seca, não é uma regra. Então o hidratante é que o interessante é que você faça uma hidratação e aí você faça esse produto penetrar bem na pele com o teu dedo, né? E aí depois você vem com corretivo. Se você tem um corretivo numa textura muito seca, ele vai marcar a linha. Você pode usar um corretivo numa textura um pouco mais aquosa, mais líquida. E aí, se você quiser, depois do líquido, você aplica um pouquinho do mais seco. É legal você ter 2 corretivos. Aplica um pouquinho do mais seco. Mas hoje no mercado, você já tem corretivos que você consegue ter uma boa cobertura com um acabamento natural. A NARS, por exemplo, tem esse corretivo, que ela consegue cobrir e dar um acabamento natural. O grande mal das pessoas, Marcela, é que elas querem cobrir tudo. E aí fica aquele panda, né? O ideal é que você olhe no espelho. Por exemplo, eu vou falar do meu olho. Eu olho, aqui o meu olho é mais fundo, né? Aqui dentro, ó. Porque a minha testa aqui, ela é proeminente. Então, se eu aplico o corretivo aqui, eu vou ficar com o olho branco. O ideal é que eu aplique o corretivo aonde o meu olho é fundo, que eu faço com que o meu olho vá para fora. Trago luz pro meu olho. Então eu faço com... Não, mas é verdade. É verdade. Isso é um estudo facial que a gente faz. Porque senão você aplica muito corretivo e aí você fica com essa região branca. Você já reparou? Lembra daquelas meninas que fazem isso aqui e fica tudo branco, tipo um panda invertido? Então o ideal é que você aplique o corretivo aqui. Ou, por exemplo, a olheira a região escura, né? A olheira tá só aqui embaixo. Você aplica o corretivo só aqui embaixo. Aplica 3 gotinhas, dá um tapinha, dá uma olhadinha no espelho, né? Respira. Respira. Aplicou o corretivo. Respira, dá uma olhada no espelho e vê, não, quero um pouquinho mais de correção. E aí você vem aplicando, né? Não dá pra você lambuzar a cara de corretivo e aí você fica com isso aqui branco, né? Iluminar os olhos. Temos algumas opções para iluminar os olhos. Vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer o estudo da região do olho, como eu mesmo falei, né? Por exemplo, no meu caso, tenho a testa que é proeminente, a estrutura óssea mais funda. Se eu jogar um ponto de luz aqui ou passar um corretivo aqui, ó, olha como é que na luz, olha aqui, ó,
Assim você não vê a profundidade. Mas se eu faço assim, olha aqui, ó. O que eu faço? Se eu aplicar um pouquinho de corretivo nessa região, eu já coloco essa região para frente. Então eu não preciso iluminar o olho, criar uma... Posso pegar um pouquinho de uma sombra mais clara, ou um bege, que seja opaco ou com brilho, e aí eu aplico aqui, já dou uma iluminada. Aqui também é legal de aplicar, ó, alguma coisa que seja sem cor, ou um pouquinho de corretivo, que aí você coloca para fora. Conseguiu entender? O que eu falei, se você... Foi o que eu falei, se você... É só você fazer um estudo. Você olha e vê aonde você precisa corrigir. Aí você corrige. Como eu falei, aqui, ó, o meu caso é só corrigir aqui. Porque quando eu olho assim, não tem sombra. Mas quando eu olho assim, ó, cria uma sombra aqui. Se eu aplico um pouquinho de corretivo aqui, eu já trago esse olho para fora. Bom, temos algumas opções para contorno. Contorno, eu amo falar de contorno, né? Amo. Contorno, a gente tem algumas opções, ó. Essa paletinha é maravilhosa, porque ela tem um marrom sem brilho e um com brilho. Contorno é tudo aquilo que você quer escurecer. Tudo que você quer escurecer, você escurece, e tudo que você clareia, você ilumina, como na arquitetura, né? Se você colocar luz, você ilumina aquele ambiente. Se você apaga, você escurece o ambiente. É a mesma coisa no rosto. Então, geralmente, o contorno é feito debaixo desse osso, que é o zigomático, né? Aqui, feito debaixo desse osso. Você faz o contorno aqui e joga a iluminação aqui. A mesma coisa é o contorno de nariz. O contorno de nariz, ele é feito geralmente da raiz da sobrancelha até a ponta, tá? E a iluminação é feita aqui. Só tem que ter cuidado na hora de corrigir e iluminar, porque se você afunda demais, ilumina demais, você fica tipo meio boneco, né? Então o interessante é encontrar um equilíbrio aí, para que fique bonito e natural, né? Então, eu acredito muito quando a gente quando a gente ilumina, a gente não precisa escurecer, porque a gente já fez a iluminação. Então, automaticamente isso já se projeta, né? Mas você pode aprofundar mais um pouquinho, criando essa ideia de ser mais fundo e trazer a ideia de projetar. Tem que dosar. Produtos para homem. Thiago, vamos lá. Depende do homem, né? Hoje a gente tem uma... Oi, tudo bem? Para homem, hoje a gente tem uma gama muito grande de produto, né? Então, a gente pode... Eu, particularmente, como homem, eu gosto de usar produtos que sejam multifuncionais. Então, eu geralmente tenho uma base muito líquida, como essa, para ficar bem natural. Como eu mesmo falei, eu cuido muito com skincare, essa coisa toda. E aí eu uso uma base só para uniformizar essa região minha que é um pouco mais avermelhada, corrigir, pentear a sobrancelha. E aí você pode ter um produto para pentear a barba. Eu geralmente uso esses pincéisinhos aqui, ó, para pentear a barba, assim, para pentear a sobrancelha. E aí você pode usar um BB cream, né? Pode ser interessante. Não, o homem básico é isso, Thiago. É interessante que você use itens que sejam multifuncionais e que sejam básicos. Um bom filtro solar, uma base que dê o acabamento natural. Você pode comprar uma máscara de cílio transparente para pentear, tá?
Gente, Marcela tá avisando que a live vai acabar. Deixa eu só responder uma pessoa. Vamos lá. Blush. A história do blush é assim. Eu acho que o ideal do blush é que ele imprima o mais natural possível, para ele não parecer uma chinelada no rosto, né? Então é interessante que você use, vou pegar um pincel aqui, um pincel mais fofinho, ó, tipo esse, mais fofinho, que aí você, ó, que a ideia é parecer que você acordou cedo, tomou um cafezinho e pegou aquele solzinho da manhã. Não é parecer que você tá com uma chinelada no rosto, né? Então é interessante que você tenha essa aplicação. Ó. Você pode pegar o produto e fazer um carinho no rosto. Aí depende da textura. Se você tem um blush, por exemplo, cremoso, você pode fazer em batidinha de caracol, que aí ele fica natural também, tá? Mas a ideia é parecer bem natural. Gente, a live vai acabar. A gente vai ter uma próxima em breve. Mas eu queria lembrar uma coisa pra vocês, que é muito importante, tá? Não esqueçam de usar, tá? Álcool em gel e, ó, usar máscaras. Não esqueçam que é muito importante, tá? Nesse momento é muito importante que a gente tenha cuidado com o outro também, tá bom? Vamos ver uma próxima oportunidade de eu estar aqui. Eu agradeço todos que estiveram. Para mim é maravilhoso estar aqui com vocês para que a gente possa fazer essa troca de experiência, tá? Muito obrigado a todos. Anne, para mim é muito bom estar aqui com vocês, fazendo essa troca de experiências, como eu mesmo falei anteriormente. Muito obrigado, tá? E a gente vai ter uma próxima oportunidade, tá bom? Imagina, foi um prazer. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Ó, um beijo, se cuidem e fiquem em casa, tá bom? Beijo, beijo, beijo pra todos.